Agora me conta, como está a qualidade do seu sono nessa época de verão? Você está dormindo bem? É que as temperaturas altas podem impactar nas nossas noites de sono. E é para falar justamente sobre esse assunto que eu recebo aqui no estúdio o pneumologista Fábio Souza, especialista em medicina do sono. Fábio, seja bem-vindo ao estúdio do Ver Mais. Muito obrigada por aceitar nosso convite, fica à vontade. Obrigado. Importante a gente falar sobre esse assunto agora, Fábio, porque eu me sinto representada. Confesso que nesse mês, assim, nos dias de temperatura mais alta, senti que meu sono foi impactado. É algo comum? Você percebe em consultório? É comum, sim. A gente tem uma frequência muito maior de piora da qualidade de sono no calor, né? Então, aumentando a temperatura do ambiente, aumenta a temperatura corporal e dificulta aí, de uma maneira significativa, início e manutenção do sono. Só que, olha só, a gente não vem sozinho. Tem um estudo da população brasileira toda, 72% da população brasileira tem algum tipo de distúrbio do sono. Caramba. Ou uma má qualidade ao sono. E aí entra a tríade que a gente fala, né? A tríade principal. Privação do sono, a gente já vai dormir mais tarde, acorda mais cedo, e aí tem uma quantidade insuficiente de horas de sono. Essa é o número 1, privação do sono. Insônia, uma dificuldade para início, manutenção, ou um despertar precoce em relação ao sono. E a apneia obstrutiva do sono, que 1 a cada 3 brasileiros, um estudo paulista, que demonstrou, que é o epissono, que batia na porta e falava, vamos lá fazer o exame de sono, a polissonografia, e demonstrava que além de roncar, o paciente tinha fechamento da garganta, 1 a cada 3 brasileiros, então 33% da população brasileira tem apneia. Então esses são os carros-chefes dos distúrbios do sono. Aí atribui isso ainda mais ao verão, se não pode, por exemplo, utilizar o ar-condicionado ou ter uma climatização adequada dentro da estrutura do quarto, já vai dificultar, ou mais barulhento, mas a gente falando de temperatura, dificulta bastante início e manutenção do sono. Você citou, então, os 3 fatores de mais dificuldade, independente da época do ano? Independente da época. Esses são estudos nacionais mesmo, não são dados extrapolados de fora, são estudos realizados no Brasil e que demonstraram, então, que a prevalência de distúrbios do sono na população brasileira é muito grande. O que acontece que é o agravante, então, né, com o verão? Aumentando a temperatura corporal, a temperatura do nosso corpo, de uma maneira geral, ela tem que cair e ela começa a induzir o sono. Então, por exemplo, é quando o corpo relaxa. Relaxa a parte muscular. Mas, por exemplo, 8 da noite, 9 da noite em diante, começa a cair a temperatura do corpo. 3 da manhã, 4 da manhã, para quem trabalha de madrugada sabe que é um horário difícil de se manter alerta. Sim. Porque cai muito a temperatura corporal e aí aprofunda mais o sono. Então, é importante. Agora, vamos pensar o contrário. Está lá tentando dormir com 28 graus e tentando dormir, né? Não podendo utilizar um ar-condicionado ou um ventilador para minimizar um pouquinho o calor, né? Ou tendo ainda outros fatores que podem agravar mais, além da temperatura, barulho, luminosidade, não consegue deixar um blackout de uma forma significativa dentro do quarto. Então, a higiene do sono e a preparação para uma rotina adequada do sono, ela é essencial. Fundamental. Vamos falar sobre essa tal da higiene do sono, então, doutor. Quais são os principais passos que a gente deve ter durante o dia, mas principalmente final de tarde, para ter uma noite de sono de qualidade? Perfeito, né? A gente lista que são os mandamentos realmente para a gente ter hábitos saudáveis, com uma boa higienização do sono, uma melhora da qualidade do sono. Então, evitar derivados das xantinas, das cafeínas depois, por exemplo, das 2 da tarde. Antes falava depois das 4 da tarde. Pois então. Agora tem trabalhos demonstrando que depois das 2 da tarde... Já impacta. Já impacta. Então, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante de cola, energético, chimarrão, tererê, são estimulantes cerebrais. Então, tu imagina que a pessoa está tentando se desligar, mas ela toma um cafezinho antes de dormir. Que é estimulante. Que é estimulante. Então, a onda cerebral fica super alerta. Isso a gente vê no laboratório de sono também, muito. Então, interfere demais. Intensidade de luz, o grande mal. A gente vai ficar até tarde vendo uma série. Mas é o momento que eu tenho para ver, eu entendo isso. Mas a grande intensidade de luz está dizendo para o cérebro que é dia. Então, a retina está recebendo aquela luminosidade e fala assim, o olho falou para o cérebro, é dia, segura a melatonina, o hormônio do sono aí. Então, ele não produz numa grande intensidade, dificulta início e manutenção do sono. Então, evitar TV, luz branca, computador, tablet, celular, 2 horas antes de dormir é um bem necessário. É tipo um desmame progressivo, para eu começar a preparar para uma boa qualidade de sono. A atividade física, super recomendado
desde que, se possível, não seja perto do horário de dormir. Entra na temperatura corporal que a gente mencionou. Então, não, mas o horário que eu tenho para correr ou para fazer academia é de noite. Entendeu? Eu prefiro que faça atividade física do que não faça, claro. ok? É um dos pilares de qualidade, né? Então, atividade física, boa alimentação e qualidade de sono. Mas se a pessoa pode ou tem a opção de fazer de manhã ou de tarde, é muito melhor do que de tardezinha para de noite. Evitar soneca em quem é insone. Então, quem pode, depois do almoço, tirar um cochilinho de 20, 30 minutos, ok, super recomendado, exceto insônia. Insônia, faltou uma fatia do bolo depois do almoço ali, vai faltar à noite. E esses 20, 30 minutos são o tempo máximo recomendado? Isso é bem importante, Raquel, porque assim, ó, o que acontece? Se eu tenho essa quantidade de horas, a quantidade de horas de sono mundial é entre 7 a 8 horas. Tá? Se eu tiro um pedaço muito maior ali depois do almoço, também vai faltar à noite em quem não tem insônia. Essa é uma coisa. E uma outra coisa que é importante, mais do que 30 minutos depois do almoço, eu entro em sono REM. É um sono que é super bom, benéfico, mas se eu acordo em REM, eu acordo mais grogue do que eu fui dormir. Ah, e parece que a pessoa sente um certo mal-estar. E muitas vezes até pior do que realmente foi dormir. Eu falei, pô, fui dormir, eu tava com sono, agora tô com mais sono ainda. Não, acordar em REM não é uma estratégia muito interessante. Então, dormir menos que 30 minutos depois do almoço, ok. E para quem tem insônia, nem tenta depois do almoço. Então, essas, por exemplo, são dicas principais. Pegando a parte alimentar, evitar grandes refeições à noite, refeições copiosas à noite e bebida alcoólica à noite. É um hábito muito frequente, a gente vê, né, nos estudos de sono, falam tomar uma cervejinha para relaxar, uma bebida alcoólica para relaxar, ele é excitatório cerebral, ele faz com que o cérebro fique mais ativo. E ele tem um agravante, ele relaxa mais o músculo, por exemplo, da garganta. Então eu tenho uma chance maior de roncar. Olha que interessante. De piorar a apneia obstrutiva do sono. Uma coisa leva a outra. Leva a outra, então. Pensando ainda na questão da temperatura, ar-condicionado, qual seria a temperatura ideal no quarto para que a temperatura corporal esteja legal e a gente tenha uma noite tranquila? Não precisam ser temperaturas muito abaixo de 23, 24 graus. Tá? Então, não vai ter tanto benefício assim, se eu deixar 18 é melhor do que... Não, 23 e 24 tem um trabalho de temperatura do ambiente que é dito como ok. Faz essa manutenção mesmo. Essa manutenção. E para não ressecar tanto o ambiente, tu pode colocar um umidificador ou colocar até uma bacia com água, né? Ali, trocando todo dia a água por causa da dengue, né? Tipo, isso é importante, não deixar recipientes. Mas para deixar o ambiente não tão ressecado pelo ar-condicionado também é legal. Perfeito. Tá? Então, essas são algumas dicas importantes, então muito cuidado com o ambiente onde dorme, teu travesseiro, a roupa de cama, a roupa que está usando, né? Colocar uma roupa mais grossa para dormir não é uma estratégia muito interessante, uma mais fininha, adequada, que não incomode, também é interessante, mantendo uma boa hidratação e um ambiente do quarto bem climatizado, mais escuro e mais silencioso. Doutor, muito obrigada por todas essas informações valiosas que você nos trouxe. Tenho certeza que a partir de agora o pessoal vai tomar um cuidado maior e ter noites de sono melhores. Obrigada. Sigo à disposição. Muito obrigado. Boa noite de sono a todos.